Shalom, paz de Cristo a todos. Vamos continuar com a leitura do Evangelho de João. Amém, glória a Deus, aleluia. Me siga lá no canal do YouTube Eclésia Católica de Cristo, porque os vídeos ficam aqui, mas depois vão para lá, porque no YouTube, no Facebook os vídeos só podem permanecer um mês. Por enquanto, graças a Deus, nós estamos podendo deixar mais tempo lá os vídeos no YouTube, ok? Então vamos lá. Que Deus ajude nós a entender a palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém. Então aqui vem escrito assim: João Apóstolo de Cristo. Vem escrito assim, o primeiro versículo. Nós tivemos o capítulo 1, que é um versículo grande. E nós tínhamos o capítulo 1, que era um versículo bem grande, né? E a gente tem o capítulo 2, que é pequeno, dá pra fazer de uma vez, que bom. Mas vamos lá, para a glória de Deus. Então eu tô aqui numa praça, às vezes passa gente, às vezes tem que ficar virando o celular. Mas vamos lá. E ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia. E estavam ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Aleluia. Aqui é que eles falam que é o primeiro milagre em público de Cristo, né? Em público, gente. A própria mãe dele já sabia que ele fazia milagre, ok? Então vamos lá. Então, ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. E também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Chamou a Maria e falou: traz seus filhos e os seguidores dele. Eles nem sabiam direito ainda se o Senhor Jesus era o Messias, ou acreditaram que o Senhor Jesus era só um profeta. Mas vamos lá. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. A Maria, a mãe do Senhor Jesus, ela já sabia que o Senhor Jesus resolvia as coisas difíceis, né? Mas a população ali ainda nem sabia direito quem era o Senhor Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, ou seria dona, né? Dona. Meus filhos às vezes me chamam de dona. Dona Helena. É como se fosse dona. Porque dona na língua que vem do latim é mulher dona. Eu acredito aqui que a tradução melhor ficaria para dona, mas ok, vamos lá. Aqui está escrito mulher. Mas vamos supor que seja dona, porque dona também é mulher. Ok? Mas é uma forma mais séria de falar sobre a mulher, quando fala dona. Então, dona, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ok? Ok. Não tem vinho. Mas eu não faço o que você me manda, mãe. Tipo assim, vamos supor, tô pondo minhas palavras, gente. Mãe, eu não faço o que você manda. Eu faço o que meu pai me manda. E ainda não chegou a hora. Ok? Não tinha chegado a hora ainda dele fazer um milagre em público. Que a mãe já sabia que ele fazia milagre, senão ela não ia falar isso com ele. Sua mãe disse ao servente:
fazei tudo quanto ele vos disser. Então ela já conhecia tanto o filho que ela deu até a instrução aos serventes, aos garçons da festa, ok? E estavam ali postas 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus. Porque lembra que eles tinham que lavar a mão ritualmente? Eles pegavam uma caneca, até hoje é assim, enchia de água e despejava nos braços de uma forma ritual, aonde também eles faz uma reza, ok? Então tava ali aquelas talhas cheias de água. A festa tinha bastante gente, então tinha que ter ali as 6 talhas. Devia ser tipo um pote grande de pedra para os purificadores para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes, que deu no mesmo, que a gente não sabe o que é almudes, né? Mas vamos lá. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. É como se fossem uns baldes grandes. Ok? E disseram-lhes: tirai agora e levai ao mestre Sala, ao chefe ali dos garçons. O mestre Sala é o chefe dos garçons, ok? E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, não sabia, o mestre não sabia, os outros sabiam, mas o chefe não sabia. Não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes. Olha, os outros, os garçons sabiam, mas o chefe dos garçons não sabia de onde aquele vinho tinha vindo. Se bem sabia o servente que tinha tirado a água e tinha obedecido ali o que o Senhor Jesus falou para fazer, ok? Chamou o mestre, aí o chefe dos garçons ali, o organizador da festa, que sempre tem, né? Festa chique, tem lá o organizador da festa. O encarregado ali, o chefe. E chamou, e aí o chefe ali da festa chamou o noivo, o esposo, o noivo. Né? Aqui está escrito esposo, mas serve também para noivo. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Então o que acontece? O vinho inferior ele é mais barato. Então o que eles faziam? Eles compravam uma quantidade, sei lá, não tinha refrigerante, nem suco. Era esse vinho. As festas duravam bastante, não era um dia só as festas duravam bastante. Então eles compravam lá tantas caixas de vinho bom, do mais caro, e tantas caixas do vinho que era inferior, que custava mais barato. E aí, quando todo mundo já estava com a cara cheia de vinho, agora desse que é mais barato aí, né? Só ia beber quem realmente gostava de beber muito mesmo, que os outros que já estavam satisfeitos nem bebiam mais. Mas aí quando chegou com o restante do vinho, que todo mundo já imaginava, todo mundo já sabia, muitas pessoas falaram: nem vou beber esse vinho aí, né, que é ruim. Mas aí alguém experimentou o vinho ali e falou: nossa, o que aconteceu? Que esse vinho agora está melhor do que aquele primeiro. O primeiro vinho que eles tomaram já era do vinho bom. E o vinho inferior eles deixavam por último. Só que agora foi o contrário. O vinho inferior estava melhor do que o primeiro. Aleluia. Glória a Deus. E foi lá e falou para ele: ué, você guardou o vinho melhor por último?
Que não era, isso não era um hábito. O hábito era o contrário. E veio conversar com o noivo. Nem o chefe da festa não sabia, da organização da festa não sabia. Por que que agora que o vinho melhor apareceu? Ok? Aqui, ó. Disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, foi o primeiro milagre em público, se bem que a mãe já sabia que ele podia fazer. Foi o primeiro milagre em público. Aí os discípulos também viram. E Galileia, a Galileia ali começa, né? O ministério do Senhor Jesus começa na Galileia. Aleluia. E quando ele ressuscita, ele marca encontro também com os discípulos na Galileia. Então a Galileia ela foi muito importante para o ministério do Senhor Jesus. A maior parte do tempo o Senhor Jesus passou na Galileia. E ali a Galileia é chamada Galileia dos Gentios, porque ali em volta do mar da Galileia tinha gente de todas as nações ao redor, de povos de todo. Então o Senhor Jesus ali pregou para vários tipos de pessoas que não eram judias. Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá. Então aqui fala que ali o Senhor Jesus fez o primeiro milagre e continuando aqui, depois disto desceu a Cafarnaum. Cafarnaum também era perto da Galileia. Ele, sua mãe e seus irmãos. Então ele saiu do Caná, que era um bairro, e foi para outro bairro que é o Cafarnaum. Eles depois disso desceu, não, ele, sua mãe e seus irmãos e seus discípulos. Mães, irmãos, discípulos, ok? Mais uma vez fala que Jesus tinha irmãos. E ficaram ali não muitos dias. E estavam próximos à Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Agora imagina, tô aqui pensando na minha cabeça, né? Imagina se inventar essa mentira. Nem tô dizendo que inventou, gente, mas imagina se inventar essa mentira que Maria não tinha filhos. Porque a Bíblia fala que Jesus tinha irmãos, mas vamos continuar, ok? E estavam próximos à Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Então depois disso Jesus foi para a festa da Páscoa. Era ali no primeiro ano do ministério do Senhor Jesus. Provavelmente o Senhor Jesus teve pelo menos 3 Páscoas para ir. Teve essa que foi a primeira, quando ele começou o ministério. Depois deve ter tido outra Páscoa e foi a última Páscoa que ele morreu, né? Que mataram ele. Então ia-se a Páscoa em Jerusalém e o Senhor Jesus foi para lá. O Senhor Jesus estava nas festas. Aleluia. Mas ele estava ali fazendo a obra do Pai. Onde ele ia, ele ia fazer a obra do Pai, ok? E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas, e pombos, e os cambiadores assentados. Cambiadores é quem troca a moeda, ok? Aqui, ó, cada evangelho, porque os acontecimentos não estão na ordem cronológica do evangelho. Então vai ter, o evangelho de Mateus se preocupa mais com a ordem cronológica, eu creio que sim, né? Mas João, por exemplo, João não estava preocupado com ordem cronológica. Marcos, você já vai ver que já não tem muita ordem cronológica dos acontecimentos. E João também. João não estava preocupado com ordem cronológica. Aqui já no 2º capítulo já fala que o Senhor Jesus teve a festa e que o Senhor Jesus foi lá no templo e achou no templo os que vendiam as ovelhas, os pombos e os trocadores de moeda, eles estavam lá sentados,
E tendo feito o arrozague, que é o chicote, que fala do chicote, né? De corda, de cordéis, né? Lançou todos fora do templo, também os bois, as ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. Imagina, o Senhor Jesus ali com a força divina, claro que ele sozinho, como humano, ele não ia fazer aquilo sozinho como uma pessoa humana comum, mas ele ali com a força divina, ele conseguiu fazer tudo aquilo sozinho. Não vai dizer que os discípulos ajudou ele não, que os discípulos morriam de medo. O discípulo seguia ele, mas sempre ali, sempre atento, né? Então, aqui fala que foi o Senhor Jesus sozinho. E ele, se ele soltar todos os animais, derrubar as mesas, enfrentar todo aquele povo, ele estava no poder da força divina. Naquele momento. Ele continuava. O Senhor Jesus é homem e é Deus. Ele já era Deus, já existia. E ele veio e nasceu no corpo humano. No ventre de Maria. Deus seja louvado. Aleluia. Ali no ventre de Maria foi formado um corpo humano, aonde o espírito dele, que já existia, onde aquele corpo recebeu o espírito dele, de Cristo, mas que já existia. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se o que está escrito: o zelo da casa me devorará. Então já tinha esse versículo escrito lá nos profetas, ou no Salmo ou nos profetas, mas sempre que as coisas que o Senhor Jesus fazia, todas elas já estavam ou nos Salmos ou nos profetas escritos, ok? Ou, porque Moisés também é um profeta, ou estava nos livros de Moisés, ou estava nos outros profetas, ou estava no Salmo. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazer isto? Vê que eles ficaram com medo. Para eles fazerem só essa pergunta, que sinal... Eles não estavam entendendo como é que um homem sozinho tinha feito tudo aquilo. Então eles queriam que o Senhor Jesus desse um sinal do céu para explicar aquilo, né? Respondeu, pois, os judeus, disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazer isto? Eles queriam entender, porque eles não estavam entendendo. O Senhor Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Então aqui era a grande discussão que tem, né? O Senhor Jesus falou, eles pediam um sinal. O Senhor Jesus já tinha falado que o único sinal que ia dar para eles era de Jonas, que Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, né? Simbolizando ali os 3 dias da sepultura do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus falou: olha, o único sinal que eu vou dar para vocês é esse. Vocês vão destruir esse templo e em 3 dias eu vou reconstruir. Que tá falando dele mesmo, ok? Disseram para os judeus. Aí os judeus já levou para o templo de alvenaria ali, de tijolo, de pedra, que tinha sido feito, ok? Porque assim, o Senhor Jesus fala uma coisa, as pessoas levam por outro lado. Até hoje é assim, muita gente é assim. Os judeus não entenderam a Bíblia direito, não entenderam a profecia direito, mas tem muitos cristãos, evangélicos, católicos ou outros que também não entendem a Bíblia direito, ok? Não entendem. O Senhor Jesus é a Bíblia falando. Okay? E aí o Senhor Jesus falando dele mesmo, e os outros disseram: ah, mas em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias. E aí tem uma história aí entre os judeus que o Messias que vir, que não é Jesus de Nazaré que eles esperam, ok? Fique sabendo disso. Só os que querem Jesus de Nazaré. Os que não creem, eles não esperam Jesus de Nazaré. E tem
Entre eles lá, tem nos Talmudes deles, que o Messias tem que levantar o templo em 3 dias. Mas o Messias já veio e já levantou o templo em 3 dias, que foi seu próprio corpo, ok? Então vamos lá. Então eles falaram, demorou 40 anos para ser construído, e você vai levantar em 3 dias. E aqui o versículo 21 fala, mas ele falava do templo do seu corpo. Porque o nosso corpo é um templo. Nosso corpo é um templo que nós vamos colocar ou o Espírito de Deus dentro dele, ou as pessoas que não têm o Espírito de Deus, o Espírito das trevas entra. Então por isso nós temos que estar sempre com o Espírito de Deus e expulsar o Espírito das trevas, em nome de Jesus. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos lembraram. Lá só depois que o Senhor Jesus morre, que os discípulos foram lembrar. Depois que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, que os discípulos foram entender o que o Senhor Jesus tinha falado ali. Olha só. E aqueles que não acreditaram até hoje não entendem. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos lembraram-se de que eles dissera isto e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Amém, aleluia, glória a Deus. A gente não sabe que Páscoa foi essa. Eu creio que não foi a última, com certeza não foi a última Páscoa, porque a última Páscoa o Senhor Jesus já estava morto. Ele morreu, mataram ele um dia antes da última Páscoa dele aqui na terra. Então é isso. Ok? E estando em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que faziam crer no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conheciam. Mesmo aqueles que diziam que acreditavam no Senhor Jesus, o Senhor Jesus ficava esperto com eles, ok? Não confiava muito não, porque tinha muito... Até hoje, tem um monte de crente que é só da boca para fora. Fica atento, fica esperto. Não vai acreditando em tudo que pessoa que vem dizendo que é evangélico, que é cristão, que é... Não é assim. O Senhor Jesus conhecia. O que eu falo é que muitos creram nele, mas que o Senhor Jesus não confiava neles, porque o Senhor Jesus conhecia o coração deles, né? E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então o Senhor Jesus sabia que é crente, que não é. E nós não podemos confiar em todo mundo. E com o Espírito do Senhor, a gente vai perceber quando a pessoa realmente crê, quando ela não crê. A gente vai perceber quando ela realmente tem o Espírito de Deus. Quando ela não tem, ela pode estar na igreja, ela pode estar pregando, ela pode... A gente percebe quando a pessoa não tem o Espírito do Senhor. Ok? Quem tem o Espírito do Senhor tem amor por Jesus. Tem amor por o Senhor Jesus. Tem gente que parece que ela prega por obrigação e ainda ela faz a doutrina da cabeça dela. Tem gente que não prega a Bíblia. Tem gente que não prega o Evangelho. Tem pessoas que pode dizer que é messiânico, nazareno, evangélico, protestante, católico, romano. Pode dizer tudo isso, gente, mas tem gente que não é convertido e a gente percebe, quem tem o Espírito do Senhor percebe. E que o Eterno Deus nos cubra com o sangue dele, ajudando que essas pessoas ao nosso redor se convertam a Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que as pessoas que estejam ao redor de vocês se convertam a Cristo. E que vocês também sejam convertidos. Que eu, cada dia, quero me converter mais ao meu amado Jesus. No nome dele. Tenha todos um dia, uma noite em paz. E se inscreva lá no canal Eclésia Católica de Cristo no YouTube. Pai Shalom. Tem na página Facebook também. Pai Shalom.